Magnífico reitor, professor doutor Amílcar Falcão. Professora doutora Anabela Mota Pinto, em representação da senhora Presidente do Conselho Geral. Senhor Presidente da Associação Académica de Coimbra, Renato Daniel. Digníssimas autoridades municipais, civis, religiosas, judiciárias e militares. Senhores e senhores vice-reitores e pró-reitores. Senhora provedora do estudante. Senhores e senhores diretores das unidades orgânicas. Senhores administradores da Universidade e do SASUC. Senhoras e senhores membros do Conselho Geral e do Senado. Senhoras e senhores doutores. Senhoras e senhores estudantes. Senhoras e senhores do Corpo Técnico da UC. Minhas senhoras e meus senhores. Nesta secular e ilustre Universidade de Coimbra, cumpre-se o ritual de ser proclamada a oração de sapiência na abertura solene das aulas, que verte neste claustro doutoral a tradição, o simbolismo e a esperança neste anual cerimonial académico. A oração de sapiência é uma bela tradição medieval que procura relatar as características ou qualidades do que é sapiente ou erudito, um louvor das ciências, dos diversos ramos do conhecimento e um desafio para os ouvintes ao seu estudo. Rogar que se entreguem com entusiasmo ao estudo das ciências, humanidades e tecnologias é um desígnio que queremos assinalar em prol da renovação, reconstrução do conhecimento, da elevação do prestígio e memória desta antiga, mas sempre nova, universidade. A sua história depara-se com luminosos mestres de relevo nacional e internacional, com saberes e diálogos permanentes e valiosos para os dilemas que assaltam a sociedade atual. Depositária de um legado histórico multissecular e matriz cultural do espaço da lusofonia, a Universidade de Coimbra é, na linha da tradição do humanismo europeu, uma instituição desde sempre aberta ao mundo, à cooperação entre os povos e à interação das culturas, no respeito pelos valores da independência, da tolerância e do diálogo proclamados na Magna Carta das Universidades Europeias. Difundir conhecimento e cultura, contribuindo para a formação de uma sociedade mais crítica, desenvolvida e consciente, é repto intemporal, em particular para quem sente entusiasmo no processo de afirmação de convicções e sabedoria. Método sempre ativo e mobilizador, a par com a sua época, o seu tempo. Tempo hoje em que se reverencia a fórmula que atribui a cada faculdade, por turno, a incumbência de preferir a oração de sapiência. Um elogio ao passado, à realidade presente e à necessidade de ancorar o futuro, insubestimável, no caminho do conhecimento. Cabe este ano à Faculdade de Farmácia, em obediência à norma estabelecida, assumir o encargo da feitura da oração de sapiência, 8 anos depois da professora doutora Leonor Martins Almeida a ter preferido com todo o seu saber e inteligência nesta sala grande dos atos. Por designação do Conselho Científico da minha faculdade, coube-me a mim a nobre missão de aqui falar em louvor das ciências e de vos convocar para o sublime percurso de as estudar. Não devendo declinar tal pedido, sou compelida a subir esta cátedra e a nela experienciar os sentimentos de profunda emoção e modéstia de quem reconhece o privilégio e a responsabilidade de se encontrar perante tão sapientíssimo claustro. Contando com a vossa benevolência, procurarei despertar o interesse para a área científica e pedagógica a que me dedico há cerca de 4 décadas, a fascinante área das plantas medicinais e também de outros recursos naturais biologicamente ativos, no âmbito da farmacognosia. Ao expor sobre esta área, gostaria de começar por homenagear um mestre da ciência que, pela sua visão e competência, dinamizou e impulsionou a farmacognosia na Faculdade de Farmácia, o Sr. Professor Dr. António Proença da Cunha.
O seu legado inclui uma coleção vasta de publicações científicas na área das plantas aromáticas e medicinais e acentua particularmente o paradigma que deixou na Faculdade de Farmácia desta universidade, bem como a maestria com que marcou todos os seus discípulos. Recordo a oração de sapiência que apresentou em 1991 como um modelo de sabedoria, sob o tema Farmacognosia, passado, presente e futuro, tendo brilhantemente ilustrado a importância da farmacognosia nas ciências da saúde. Cabe-me hoje, nesta sala grande dos atos, com humildade, retomar este tema de crucial importância para as ciências farmacêuticas. Para introduzir de um modo muito acessível o conceito de farmacognosia e a importância das plantas medicinais e de outros produtos naturais na saúde humana, evoco as sábias palavras escritas no Eclesiástico, capítulo 38, versículo 4. Foi da terra que o Senhor criou os remédios, e o homem sensato não os desprezará. Este antigo preceito ressalta o valor que a natureza detém para a saúde humana, refletindo os princípios de Hipócrates, que via a natureza como fonte primordial de cura e cuja relevância se mantém hoje com muitos medicamentos modernos derivados de plantas. Adágio que ressoa profundamente no campo da farmacognosia, uma área farmacêutica eminentemente multidisciplinar, que se alicerça no estudo de produtos naturais biologicamente ativos, com grande enfoque no reino vegetal, e que recebe contributos das ciências químicas, biológicas, do medicamento e outras. Dada a importância dos produtos naturais no desenvolvimento de medicamentos e de outros produtos de saúde, a farmacognosia, enquanto subárea das ciências farmacêuticas, é parte integrante do plano curricular do futuro farmacêutico, alinhando-se com os requisitos educacionais plasmados na legislação europeia. Esta disciplina científica, com profundas raízes históricas, remonta aos boticários, profissionais eruditos no conhecimento das diversas plantas de uso terapêutico e tóxico. Desde os primórdios da humanidade, a nossa sobrevivência tem dependido das plantas em múltiplos aspectos. No entanto, do ponto de vista evolutivo, as cerca de 400 mil espécies de plantas vasculares não desenvolveram substâncias medicinais com o propósito de beneficiar a humanidade. As propriedades medicinais das plantas resultam de adaptações evolutivas que surgiram originalmente para atender às suas próprias necessidades de sobrevivência. Qualquer benefício medicinal que proporcionem ao ser humano é uma consequência secundária dessa evolução que ocorreu ao longo de mais de 400 milhões de anos, muito antes do aparecimento dos humanos ou dos seus antecessores na Terra. As plantas mais resilientes são frequentemente aquelas que desenvolveram uma maior diversidade e complexidade de metabolitos, isto é, compostos químicos, muitas vezes tóxicos ou repulsivos, que atuam na defesa contra predadores e parasitas e facilitam interações ecológicas vitais. Estes mecanismos são de importância crucial devido à imobilidade das plantas, o que realça a toxicidade inerente de muitas delas. Porém, a humanidade aprendeu ao longo da história a identificar, extrair e isolar das plantas compostos com propriedades singulares para o desenvolvimento de medicamentos. Este processo ilustra a nossa complexa relação com as plantas, assinalada por uma interação de contemplação e dependência, de respeito e limites pelo equilíbrio que a natureza impõe. A sua observação e estudo são inseparáveis da vivência interrogativa do ser humano. Sofia de Melbrenner, no seu poema Para Minha Imperfeição, convoca a reflexão para o convívio e fusão entre homem e natureza. Miguel Torga, no seu diário, registou: vivo a natureza integrado nela, de tal modo que chego a sentir-me em certas ocasiões pedra, orvalho, flor ou nevoeiro. Estas reflexões ecoam no campo da farmacognosia, onde a natureza não apenas inspira, mas também desafia com a sua diversidade e complexidade, projetando tanto os benefícios quanto os potenciais perigos associados ao seu uso. Para compreender a relação entre homens e plantas, é essencial conhecer os tipos de metabolitos que estas produzem.
bem como as vantagens que estes compostos oferecem às plantas e o seu potencial medicinal para a humanidade. As plantas sintetizam dois tipos de metabolitos: metabolitos primários e metabolitos secundários. Os primários são essenciais para o crescimento básico e manutenção das funções vitais das plantas, incluindo hidratos de carbono, proteínas, lípidos e ácidos nucleicos. Por outro lado, os metabolitos secundários, embora não essenciais para a sobrevivência imediata das plantas, desempenham um papel crucial para a perpetuação das espécies que as produzem, facilitando interações críticas com o ambiente, conforme mencionado anteriormente. Estima-se que das plantas já estudadas, mais de 200 mil tipos diferentes de metabolitos secundários sejam biossintetizados, muitos dos quais com elevado valor quimiotaxonómico. Isto significa que certas classes de metabolitos ocorrem mais frequentemente em determinadas famílias botânicas. Por exemplo, há uma abundância de alcaloides nas famílias Apocynaceae, Papaverácea e Solanácea, como é o caso da vincristina, morfina, atropina e muitos outros alcaloides de elevada importância medicinal. Por outro lado, as famílias Lamiácea, Apiácea e Rutácea são ricas em plantas aromáticas que produzem uma ampla gama de compostos voláteis, denominados óleos essenciais, que são muito valorizados tanto pelas suas propriedades aromáticas quanto medicinais. Apesar dos avanços da química combinatorial, observa-se que essa técnica ainda não consegue replicar a vasta diversidade e complexidade estrutural das moléculas produzidas pela natureza, que continua a oferecer uma infinidade de estruturas químicas. Além disso, diferentemente dos compostos sintéticos típicos, os produtos do metabolismo secundário das plantas e de outros produtos naturais são otimizados através de processos evolutivos para desempenhar funções biológicas específicas. Essas características podem conferir-lhes propriedades físico-químicas únicas, favorecendo interações eficazes com sistemas biológicos e proporcionando vantagens terapêuticas importantes. Os metabolitos secundários vegetais, muitos dos quais são ainda inviáveis de sintetizar, têm um amplo potencial de utilização, servindo não apenas como fontes diretas de fármacos, mas também inspirando novos desenvolvimentos químicos e farmacêuticos através de modelos estruturais ou precursores para sínteses parciais. Não obstante o grande número de moléculas e fontes naturais já estudadas, a maioria da biodiversidade mundial está por estudar e os seus metabolitos por testar, o que leva a encarar com grande otimismo a descoberta de muitas mais estruturas com atividades biológicas e potencial terapêutico a partir de fontes naturais. Uma prova inequívoca da importância destes compostos é o facto de mais de metade das moléculas aprovadas para uso humano derivarem ou serem inspiradas em moléculas de origem natural, com uma proporção ainda mais expressiva no caso dos medicamentos oncológicos. Assim, compreende-se que a farmacognosia, entre outras áreas científicas envolvidas no estudo destas moléculas, seja essencial para as ciências da saúde. Um exemplo emblemático é o caso do teixo, conhecido historicamente pela sua toxicidade. Esta planta já era mencionada no século I d.C. por ilustres mestres, como Dioscórides e Plínio o Velho, que alertavam sobre os seus perigos. Plínio descreveu na sua obra como os vapores da árvore podiam matar roedores, o que simbolicamente ilustra a sua enorme toxicidade. O interesse medicinal do teixo emergiu com a descoberta do taxol, um poderoso agente antineoplásico, destacando um paradoxo onde uma planta notoriamente perigosa oferece substâncias com benefícios terapêuticos. O taxol foi inicialmente extraído da casca do teixo do Pacífico, Taxus brevifolia. Este composto revolucionou o tratamento do cancro, especialmente pela sua eficácia contra o cancro do ovário e da mama. A descoberta do taxol levou a um dilema de conservação, dado que a casca de uma árvore inteira era necessária para extrair uma pequeníssima quantidade de taxol, ameaçando a extinção da espécie. Este desafio foi superado primeiramente com o desenvolvimento de métodos semissintéticos que usam as folhas de Taxus baccata, uma espécie europeia mais abundante e com fontes mais renováveis.
Mais recentemente, técnicas avançadas de biotecnologia têm permitido a produção de taxanos através de culturas de células e organismos geneticamente modificados, demonstrando um excelente exemplo de como a farmacognosia, a química orgânica e a biotecnologia podem convergir para produzir medicamentos de maneira sustentável e eficiente. Esses avanços ilustram não apenas a capacidade humana de adaptar e utilizar recursos naturais para fins terapêuticos, mas também a necessidade de práticas sustentáveis que respeitem e preservem a biodiversidade do nosso planeta. Ampliar o nosso conhecimento sobre plantas medicinais é um convite à reflexão sobre como podemos transformar adversidades evolutivas em oportunidades terapêuticas, um teste à nossa inventividade e capacidade de adaptação. Inventividade que levou a farmacognosia a evoluir de uma ciência circunscrita à identificação, extração, caracterização química e avaliação biológica de fármacos de origem vegetal, para uma disciplina com um universo mais amplo e rico, que engloba também etnofarmacologia, quimiotaxonomia, biotecnologia, ética, sustentabilidade e tecnologia, aplicadas também a outros organismos vivos. Técnicas avançadas como a genómica, transcriptómica, metabolómica e proteómica são aplicadas para decifrar as complexas vias biosintéticas que levam à formação de metabolitos secundários nas plantas e noutros organismos. Através desses estudos, é possível identificar genes-chave que regulam a produção de compostos bioativos, abrindo caminhos para a engenharia genética e a biofabricação de substâncias com potencial terapêutico. Um exemplo notável de inovação tecnológica que ilustra a conexão entre o conhecimento tradicional e a ciência moderna é a produção de artemisinina, uma lactona sesquiterpénica endoperóxida obtida da planta Artemisia annua, bem como dos seus derivados. Esses compostos desempenham um papel fundamental no tratamento da malária, ressaltando a importância da farmacognosia e também da biotecnologia na descoberta de novos medicamentos. Na medicina tradicional chinesa, extratos de Artemisia annua eram utilizados para tratar febres, incluindo as associadas à malária. No entanto, a extração tradicional enfrentava desafios como baixos rendimentos e a instabilidade dos compostos extraídos, especialmente a artemisinina. Mas, em 1972, a cientista chinesa Tu Youyou e a sua equipa conseguiram isolar e purificar a artemisinina, otimizando processos extrativos que superavam os desafios do método convencional. E este avanço não só proporcionou uma melhor compreensão da sua atividade farmacológica, mas também possibilitou o desenvolvimento de derivados mais estáveis e eficazes, como o artesonato e o arteméter, que se tornaram padrões de tratamento para a malária, reduzindo significativamente a mortalidade associada à doença. O trabalho inovador de Tu Youyou foi reconhecido internacionalmente com o Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2015. Além disso, avanços recentes na biotecnologia permitiram a produção de ácido artemisínico através de leveduras geneticamente modificadas, oferecendo um método mais sustentável e económico para produzir precursores da artemisinina. Também, estudos recentes têm explorado o potencial dos derivados da artemisinina no tratamento do cancro. Pesquisas lideradas por conceituados cientistas como Thomas Effer, editor da prestigiada revista Phytomedicine, com quem temos tido o privilégio de colaborar, têm revelado que compostos como o arteméter e o artesonato exibem atividade contra células cancerígenas em estudos pré-clínicos. Effer e a sua equipa têm investigado os mecanismos pelos quais a artemisinina e seus derivados podem inibir o crescimento tumoral e induzir a morte celular programada em diversos tipos de cancro. Alguns derivados, como o artesonato, já estão a ser testados em ensaios clínicos para avaliar a sua eficácia e segurança no tratamento de pacientes com cancro. Reconhece-se hoje, mais do que nunca, que a utilização tradicional das plantas e outros produtos naturais, que acumula milénios de sabedoria, é uma chave importante para descobrir moléculas bioativas. Muitos exemplos que são sucessos na terapêutica poderiam ser citados, como o desenvolvimento da metformina,
Um medicamento antidiabético inspirado na galegina, um composto derivado da guanidina, isolado da planta Galega officinalis, cujos extratos eram tradicionalmente utilizados para tratar sintomas da diabetes, incluindo a poliúria e a hiperglicemia. Embora a galegina possua propriedades antidiabéticas, a sua toxicidade impediu o seu uso direto, inspirando assim o desenvolvimento da metformina, um derivado sintético da biguanida, que se tornou um dos medicamentos mais seguros e eficazes para o tratamento da diabetes tipo 2. Também a descoberta do croflumer, um oligómero de proanthocyanidina isoladas do látex da árvore Croton leckleri, usado tradicionalmente na medicina sul-americana para tratar feridas, inflamações e distúrbios gastrointestinais, destaca a relevância contínua das práticas tradicionais e o contributo da farmacognosia na pesquisa médica contemporânea. Aprovado nos Estados Unidos como medicamento órfão, o croflumer é especificamente utilizado para o tratamento da diarreia em pacientes com HIV em terapia antirretroviral. Um exemplo que tem despertado crescente interesse científico nos últimos anos é a curcumina, o principal composto bioativo da curcuma longa, amplamente utilizada na medicina tradicional asiática pelas suas potentes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A curcumina tem sido alvo de numerosos estudos científicos e ensaios clínicos devido ao seu potencial no tratamento de inflamações crónicas e doenças associadas ao stress oxidativo. Contudo, um dos principais desafios no seu uso terapêutico é a sua baixa biodisponibilidade. Para superar esse obstáculo, têm sido desenvolvidas estratégias para melhorar a absorção e eficácia da curcumina, incluindo a combinação com outros compostos de origem vegetal, como a piperina, um alcaloide de piper nigrum, pimenta negra, que aumenta significativamente a sua biodisponibilidade. Além disso, abordagens tecnológicas, como nanopartículas e lipossomas, têm sido exploradas para otimizar a sua eficácia terapêutica. Como nos ensinou James Black, galardoado com o Prémio Nobel de Medicina em 1988, a base mais frutífera para a descoberta de um novo medicamento é começar por um medicamento antigo. Este é um dos princípios fundamentais da etnofarmacologia, onde o valor do conhecimento tradicional não só é redescoberto, mas também reinterpretado através de métodos científicos avançados. Esta é uma faceta particular da etnofarmacologia, uma estratégia importante que tem conduzido à descoberta de muitos fármacos. Além da etnofarmacologia, abordagens como a quimiotaxonomia e, principalmente, técnicas computacionais avançadas são fundamentais na inovação farmacêutica. A etnofarmacologia, enquanto ciência científica, dedica-se ao estudo das interações entre as sociedades e os usos tradicionais de plantas em práticas médicas. O uso da medicina tradicional é uma prática comum em todo o mundo. Estima-se que cerca de 80% da população em países em desenvolvimento recorre a terapeutas tradicionais e utiliza plantas medicinais locais e os seus extratos para solucionar problemas de saúde. Segundo Geoffrey Cordell, da Universidade da Flórida, cerca de 30% da população de países desenvolvidos também recorre a plantas de uso tradicional, refletindo a importância vital dessas práticas no contexto global da saúde. A investigação nesta área contribui não só para a pesquisa de novos compostos bioativos, mas também para o registro etnobotânico e a preservação de conhecimento tradicional, alinhando-se com os esforços globais de conservação e sustentabilidade. A este propósito, gostaria de evocar o papel do Laboratório de Farmacognosia da Faculdade de Farmácia desta Universidade, em particular na contribuição para o conhecimento e recuperação da medicina tradicional de alguns países, incluindo Portugal, no âmbito de dissertações de doutoramento e de projetos de investigação que originaram guias etnobotânicos e publicações em diversas revistas internacionais da área, nomeadamente no Journal of Ethnopharmacology. Na medicina tradicional, os extratos são amplamente valorizados devido à sua riqueza em metabolitos bioativos.
A ideia de que alguns extratos vegetais têm vantagens sobre os seus constituintes isolados é antiga, conhecida há séculos. Contudo, apenas em tempos mais recentes, essa ideia começou a ser explorada de maneira racional e sistemática. Entende-se que o principal benefício dos extratos resida no efeito sinérgico frequentemente observado, onde a interação entre diversos compostos presentes na mistura não só atinge múltiplos alvos farmacológicos, mas também pode melhorar a biodisponibilidade, potenciando o efeito terapêutico global. Por isso, a escolha do processo extrativo é decisiva e representa um grande desafio para a farmacognosia, especialmente porque uma única planta pode conter centenas de metabolitos. Para ilustrar de um modo muito simples a complexidade de alguns extratos e a profundidade do conhecimento etnofarmacológico, exemplifico com a decocção psicoativa ayahuasca, usada há séculos por povos indígenas. Esta decocção tradicional é feita usando folhas da planta Psychotria viridis e raspas do caule da planta Banisteriopsis caapi. A primeira planta contém o alcaloide dimetiltriptamina, um agonista do receptor serotonina, que normalmente é rapidamente degradado pelas enzimas monoaminoxidase A no fígado, impedindo os seus efeitos psicoativos. Contudo, a segunda planta possui alcaloides beta-carbolínicos, como armina e tetrahidroarmina, que bloqueiam essa enzima, possibilitando assim que a dimetiltriptamina alcance o sistema nervoso central e exerça os seus efeitos psicoativos. Também, a tetrahidroarmina potencializa esse efeito ao inibir a recaptação da serotonina. Este conhecimento, utilizado há mais de 3.000 anos por povos indígenas para fins religiosos e terapêuticos, atualmente é alvo de rigorosos estudos pré-clínicos e clínicos, demonstrando a complexidade e o potencial destes extratos no tratamento de distúrbios psicológicos. A utilização de extratos não é apenas um recurso da medicina tradicional, mas também um requisito do conceito de medicamento à base de plantas que, de acordo com o disposto no Decreto-Lei número 176/2006, de 30 de agosto, na sua versão atual, que estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano, transpondo para o ordenamento jurídico nacional diretivas comunitárias. Medicamentos à base de plantas são quaisquer produtos medicinais contendo exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias vegetais, uma ou mais preparações vegetais ou as suas combinações, onde se incluem diversos tipos de extratos. A título de exemplo, refiro um medicamento à base de plantas utilizado na medicina contemporânea que integra extratos de uma planta com uso milenar, a ginkgo biloba, uma das árvores mais antigas e resilientes do mundo. Conhecida como fóssil vivo, a espécie data de mais de 200 milhões de anos e sobreviveu a grandes mudanças climáticas e eventos geológicos. Tradicionalmente, as folhas da planta eram utilizadas na medicina tradicional chinesa para tratar uma variedade de problemas de saúde. Os extratos da ginkgo biloba são especialmente valorizados na medicina contemporânea pelo seu complexo perfil de compostos, que inclui diversos sesquiterpenoides trilactónicos, únicos no reino vegetal, como os ginkgólidos e o bilobalido, cujos nomes derivam da própria planta, refletindo a estreita ligação entre esses compostos e a sua origem botânica. Estes compostos e os flavonoides atuam principalmente para proteger as células nervosas, melhorar a circulação sanguínea, tanto cerebral quanto periférica, e combater radicais livres. Devido à sua capacidade de melhorar a cognição e a memória, entre outros benefícios, esses extratos são amplamente utilizados em medicamentos em todo o mundo. Igualmente ilustrativo de como a pesquisa científica e a inovação utilizam os extratos de plantas para criar tratamentos avançados é o filsuvês, um medicamento aprovado com designação de órfão pela Agência Europeia de Medicamentos, desenvolvida a partir de um extrato seco da casca de Betula pendula,
conhecida tradicionalmente pelas suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, este medicamento mostrou-se particularmente eficaz no tratamento de feridas complexas, como as provocadas pela epidermólise bulhosa, uma doença genética da pele que atinge principalmente lactentes e crianças. Este extrato contém vários compostos bioativos, com destaque para os triterpenos, como a betulina e o ácido betulínico, que promovem o crescimento e desenvolvimento dos queratinócitos, facilitando assim o processo de cicatrização. Porém, apesar dos avanços no desenvolvimento dos medicamentos à base de plantas, um dos maiores desafios enfrentados pela farmacognosia é o controle de qualidade das matérias-primas utilizadas. A autenticação precisa do material vegetal, frequentemente comercializado na forma fragmentada ou em pó, é essencial para prevenir riscos de falsificações, adulterações e contaminações. Este desafio também se estende aos extratos e produtos acabados, tornando fundamental a otimização de processos analíticos para garantir a conformidade com as normas regulatórias e, implicitamente, assegurar que os produtos finais sejam eficazes e seguros para consumo humano. Pertinente é, também, evidenciar a complexidade de alguns extratos vegetais, como são, por exemplo, os óleos essenciais, que consistem em misturas, por vezes, com centenas de compostos voláteis, principalmente terpenos de baixo peso molecular e fenilpropanoides. Estes compostos, devido à sua diversidade química e características físico-químicas, em particular a hidrofobicidade e o baixo peso molecular, têm uma elevada probabilidade de possuir perfis farmacocinéticos adequados para se assumirem como candidatos a protótipos ou agentes terapêuticos. Esta complexidade não apenas explica a riqueza de potenciais aplicações terapêuticas, mas também destaca o princípio de que a sua eficácia muitas vezes resulta de efeitos sinérgicos entre os seus vários componentes. Tal sinergia pode potencializar efeitos biológicos que dificilmente seriam alcançados por compostos isolados. Por esta razão, a metabolómica, o estudo sistemático dos metabolitos produzidos ou modificados por um organismo, emerge como uma ferramenta essencial para desvendar a complexidade química destes extratos. Dessa forma, é possível identificar e quantificar os componentes voláteis dos óleos essenciais, fornecendo uma visão detalhada da sua composição química e dando suporte à eficácia e segurança destes produtos. A identificação e quantificação dos componentes destas misturas são altamente desafiantes, principalmente devido ao elevado número de compostos, às suas semelhanças estruturais, incluindo diversas formas isoméricas e às variações nas concentrações, com alguns constituintes presentes em quantidades vestigiais. A cromatografia gás líquido, implementada no Laboratório de Farmacognosia desde 1966, e a cromatografia gás líquido acoplada à espectrometria de massa são as metodologias mais amplamente utilizadas. O primeiro cromatógrafo existente neste laboratório foi oferecido pela Fundação Carl Gulbenkian e permitiu estabelecer as bases para a dinamização da investigação em óleos essenciais, iniciada pelo digníssimo professor Dr. Aloísio Fernandes Costa e que se fortaleceu ao longo dos anos. Mais recentemente, foram desenvolvidas neste laboratório estratégias integrativas e otimizadas para processamento rápido de dados cromatográficos, nomeadamente índices de retenção e também dados espectroscópicos, tendo por base bibliotecas próprias que integram centenas de dados. Também o recurso a outras metodologias complementares, como a ressonância magnética nuclear de carbono 13, aplicada a misturas complexas, no âmbito de uma colaboração internacional com Josef Casanova e a sua equipa da Universidade da Córsega, deu contributos muito válidos, permitindo-nos desvendar a complexidade de muitos óleos essenciais. Uma das linhas de investigação em óleos essenciais, iniciada há vários anos no Laboratório de Farmacognosia desta Universidade, centra-se sobre a avaliação do seu potencial antifúngico, particularmente em leveduras, como a Candida albicans, e em fungos filamentosos, especialmente dermatófitos, que infectam tecidos queratinizados da pele, cabelos e unhas.
Os resultados destes trabalhos estão documentados em largas dezenas de publicações em revistas científicas internacionais. Os nossos estudos têm demonstrado que muitos óleos essenciais são mais potentes do que os seus componentes isolados, apresentando um elevado potencial tanto em dermatofitoses quanto em candidíases. Eles atuam diretamente nos fungos, interferindo em diversos alvos moleculares através de mecanismos complementares, nomeadamente alterações da membrana celular, especialmente na biossíntese do ergosterol, inibição da formação da parede celular, interferência na função mitocondrial, inibição da formação de biofilmes e também na inibição do tubo germinativo, no caso de leveduras como a Candida albicans. A metabolómica tem também dado contribuições importantes para a clarificação taxonómica de muitos taxa. A integração de dados metabolómicos com análises genéticas e morfológicas tem permitido uma abordagem mais robusta e detalhada na resolução de complexidades taxonómicas, reafirmando a importância destas ferramentas na ciência moderna da taxonomia. Cito os contributos da investigação realizada no Laboratório de Farmacognosia desta Universidade, que permitiram identificar uma nova espécie para a ciência, Timos Moura, Paiva e Salgueiro, com base em estudos de metabolómica, nomeadamente a análise química de óleos essenciais de muitas centenas de plantas do género Timos. A integração desses dados com evidências taxonómicas foi fundamental para a identificação deste novo taxon. Neste ponto, quero expressar a minha profunda gratidão ao professor Dr. Jorge Paiva, um mestre eminente da taxonomia, cujo conhecimento e dedicação desinteressada foram determinantes para o sucesso dos nossos estudos que associam metabolómica e taxonomia. A generosidade com que partilha a sua sabedoria e o respeito pela biodiversidade têm sido inspiradoras e inestimáveis para muitos de nós, seus discípulos. Ademais, a nossa investigação, assim como a de outros investigadores, tem sido muito útil para a clarificação taxonómica de várias espécies. Destaco o género lavândula, que tem sido alvo de controvérsias e reclassificações taxonómicas ao longo dos anos, devido às dificuldades de classificar algumas espécies com base apenas em características morfológicas. Nesse sentido, a metabolómica tem tido um papel fundamental na clarificação dessas questões. Um exemplo notável é o taxon Lavandula stechas, subespécie louisieri, que produz compostos voláteis únicos e de rara ocorrência no reino vegetal. Estes compostos, que possuem uma estrutura monoterpenoide irregular com um núcleo ciclopentânico pentasubstituído, são essenciais como marcadores quimiotaxonómicos, permitindo a distinção clara desta planta em relação aos outros taxa do género lavândula. Curiosamente, estes compostos foram descobertos pela primeira vez na secreção defensiva libertada por uma espécie de escaravelho necrófago, o Necrodes surinamensis, sendo por isso estes compostos designados por necrodanos. Estes exemplos demonstram como a farmacognosia, enquanto ciência aplicada, tem contribuído de forma significativa para o avanço de diversas ciências fundamentais. Sublinho também os contributos dados pelo Grupo de Farmacognosia desta Universidade para o conhecimento, valorização e conservação de muitas espécies da flora portuguesa, incluindo muitas espécies endémicas, ou seja, plantas que são exclusivas de Portugal, não sendo encontradas naturalmente em mais nenhum outro local do mundo. Portugal, devido à sua localização geográfica, faz parte de um dos 36 hotspots de biodiversidade reconhecidos mundialmente, estando incluído no hotspot da Bacia Mediterrânica. O país abriga mais de 300 plantas vasculares endémicas, algumas das quais têm estatuto de conservação classificado como vulnerável. A investigação nesta área tem permitido não só validar usos tradicionais de vários extratos voláteis e não voláteis
de plantas da flora portuguesa e de outras origens, como também mostrar outras potencialidades medicinais destes produtos que não caberiam no tempo dedicado a esta explanação. Paralelamente, a nossa abordagem compromete-se com a conservação destas plantas através da adoção de práticas sustentáveis. Também o nosso compromisso com os princípios da sustentabilidade ambiental tem-nos motivado, no âmbito de vários projetos de investigação, a transformar desperdícios alimentares e resíduos agrícolas e florestais em recursos bioativos, por vezes resultando em aplicações surpreendentemente inovadoras. Por exemplo, vesículas obtidas de desperdícios de plantas estão a revelar-se excelentes sistemas naturais de entrega de fármacos. Devido à sua notável biocompatibilidade, à ausência de toxicidade e à sua capacidade inerente de encapsular moléculas bioativas, estas vesículas apresentam-se como veículos eficazes para a administração precisa de fármacos aos locais-alvo no organismo. Apesar do enfoque tradicionalmente vegetal, a farmacognosia engloba, por definição, todos os produtos naturais, incluindo organismos marinhos, organismos terrestres não vegetais e micro-organismos. É importante salientar que, embora as plantas tenham sido historicamente a principal fonte de moléculas naturais com aplicações terapêuticas, essa prática passou por uma notável evolução com a descoberta de moléculas de origem microbiana e fúngica. Em particular, os antibióticos representam um marco nessa transição, sendo a penicilina, derivada do fungo Penicillium notatum, o mais emblemático dos primeiros exemplos. Também o potencial químico e biológico do metaboloma marinho tem sido explorado para desenvolver novos medicamentos humanos. Por exemplo, a trabectedina, um alcaloide com forte atividade antitumoral, produzido pelo tunicado marinho Echinacea turbinata, foi aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos em 2007 e, posteriormente, pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos em 2015. A molécula é utilizada principalmente no cancro do ovário e sarcoma dos tecidos moles. Durante vários anos, a trabectedina foi produzida por semissíntese a partir da safracina B, um produto natural da bactéria Pseudomonas fluorescens. Atualmente, é produzido exclusivamente por síntese total. Observa-se que a investigação de fontes não convencionais de produtos naturais não só confirma, como também amplia a percepção da natureza como o supremo químico. Reconhecendo a farmacognosia como uma ciência essencial para a inovação e o desenvolvimento de medicamentos a partir de recursos naturais, enfatizamos a importância fundamental do seu estudo na formação dos futuros farmacêuticos. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, enfrentemos hoje dilemas que transcendem a ciência pura. O desafio da sustentabilidade é premente. Como continuar a explorar os recursos naturais para fins medicinais sem comprometer a integridade do nosso planeta? A ecofarmacognosia apresenta-se como uma resposta essencial, promovendo a exploração sustentável dos recursos naturais. Alinhada ao protocolo de Nagoya, garante o acesso justo a recursos genéticos e a partilha equitativa dos benefícios, apoiando simultaneamente a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento de comunidades locais que dependem desses recursos. Por sua vez, a inovação em técnicas de extração representa um pilar fundamental de uma abordagem ecológica. A adoção de técnicas de extração verdes que minimizam o uso de solventes tóxicos e maximizam a eficiência energética é decisiva. Estes métodos não apenas reduzem o impacto ambiental associado à produção de fitofármacos, mas também asseguram a proteção da diversidade biológica e a conservação dos ecossistemas. A ciência de dados,
através de métodos avançados de análise e modelação, permite decifrar complexas redes de interações biológicas e químicas das plantas, abrindo novos caminhos para a identificação de compostos com potencial terapêutico. A inteligência artificial, por sua vez, amplia significativamente este potencial ao assimilar vastas quantidades de dados, permitindo antecipar resultados que, tradicionalmente, exigiriam longos anos de experimentação laboratorial. Estas ferramentas não só aceleram a investigação nesta área, como também reforçam a necessidade e a capacidade de agir com precisão e responsabilidade. Assim, abraçamos o futuro, comprometidos com a inovação responsável e a preservação da nossa biodiversidade. Acreditamos que a farmacologia vai continuar a agregar valor em prol da saúde das pessoas, de forma sustentável e com redução do impacto ambiental e social. Estamos em 2024, ano comemorativo do 5º centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões. Ouso, assim, concluir com um hino que traduz a sua universalidade e genialidade ao descrever a beleza da natureza em Os Lusíadas, com referências frequentes a muitas plantas aromáticas e medicinais ao longo da sua obra épica. Estas plantas, além de embelezarem os seus poemas com descrições exóticas, refletem o conhecimento científico acumulado por exploradores e estudiosos como Garcia de Horta, bem como enfatizam a importância das especiarias, plantas medicinais e outras riquezas naturais. No canto 2, estrofe 4, Camões escreveu: "E se buscando o vaz mercadoria, que produz o aurífero levante, canela, cravo, ardente especiaria, ou droga salutífera e prestante. Ou se queres luzente pedraria, o rubi fino, o rígido diamante. Daqui levarás tudo tão sobejo, com que faças o fim a teu desejo." Que a curiosidade e a busca pelo conhecimento, tão vivamente expressos por Camões na sua obra, inspirem docentes e discentes da Universidade de Coimbra neste novo ano letivo. Tenho dito.